Medida de assimetria. Além das medidas de posição e de dispersão, a forma da distribuição também é importante porque podemos obter informações sobre o comportamento dos dados. Nós podemos ter uma distribuição simétrica ou assimétrica. Então vejamos os exemplos que estão no quadro. A primeira distribuição é um histograma, onde temos a moda, que é o valor que aparece com maior frequência, bem aqui no meio, bem na parte central. Sendo assim, como comportamento do histograma à esquerda é igual ao comportamento à direita, nós temos o ponto de equilíbrio também bem no meio, que é a média. E assim como a definição da mediana diz, que é o elemento que divide a série em duas partes, 50% à esquerda e 50% à direita, nós também podemos verificar que ela se encontra bem no meio. Então dizemos que essa distribuição é simétrica. No exemplo seguinte, temos um histograma onde a moda é menor que a mediana e a mediana menor que a média. Assim sendo, temos uma assimetria positiva. No próximo exemplo, temos aqui a média menor que a mediana e menor que a moda. Nesse caso, temos uma assimetria negativa. Iremos trabalhar com esta equação usando a nomenclatura AS para assimetria. Temos aqui 3, que multiplica a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Existem outras equações que podem ser usadas para o cálculo de assimetria. No nosso curso, iremos explorar esta que está aqui no quadro. Vamos agora fazer um exemplo. Pegamos um conjunto de dados amostrais, 7, 9, 10, 11, 12 e 13. Aqui melhor representados já em uma tabela. Vamos fazer o cálculo do coeficiente de assimetria. Vemos que para o cálculo da assimetria é necessário termos a média, a mediana e o desvio padrão. Então, vamos começar pela média. Média é igual ao somatório dos dados sobre o total de dados. Nós temos aqui 6 dados no total, então N é igual a 6. E somando os dados, então 7 mais 9 mais 10, e assim sucessivamente, até incluirmos o 13, nós temos um total de 62. Média será 62 dividido por 6. Média igual a 10,33. Vamos para o cálculo da mediana. Para calcular a mediana, primeiro nós vamos achar a posição da mediana, que é dado por N mais 1 sobre 2. Como nós temos 6 elementos, teremos 6 mais 1 sobre 2, teremos aqui 3,5. Isto é a posição da mediana. Então, se nós observarmos os dados, veremos que a mediana encontra-se entre os elementos 10 e 11. A mediana está aqui no meio.
mediana será, então, a média destes dois elementos. 10 mais 11 dividido por 2, média aritmética. Nós temos aqui 10,5, o valor da mediana para este conjunto de dados. Há necessidade de calcularmos ainda o desvio padrão. Então, vamos observar a equação do desvio padrão, onde vamos precisar do somatório dos elementos, que já está calculado, 62, e vamos precisar do somatório dos elementos elevado ao quadrado. Então, nós vamos voltar à tabela inicial para calcular essa coluna de xi ao quadrado. Aqui temos a tabela. Vamos colocar do lado uma coluna dos elementos ao quadrado. Então, nós temos 7 ao quadrado, 49, 9 ao quadrado, 81, 10 ao quadrado, 100, 11 ao quadrado, 121, 12 ao quadrado, 144 e, por último, 13 ao quadrado, 169. Como na equação nós precisamos do somatório desses valores, vamos somá-los e vamos colocar aqui embaixo 664. Então, este valor aqui é o somatório dos xi elevados ao quadrado. Este outro valor que nós temos aqui, nós já até utilizamos, é o somatório do xi e usamos ele na média. Nós vamos agora seguir a equação do desvio padrão, vamos substituir os valores, lembrando que nós temos aqui n-1, porque nós temos uma amostra pequena. 1 sobre 6 menos 1, que multiplica o somatório dos xi elevado ao quadrado, 664, menos somatório do xi, 62 ao quadrado, dividido por 6. O resultado do desvio padrão será 2,16. E agora nós temos todos os elementos para fazer o cálculo da assimetria. Então, vamos utilizar a equação da assimetria, que está aqui, e vamos substituir os valores. 3, que multiplica a média, que é 10,33, menos a mediana, 10,5, sobre o desvio padrão, que é 2,16. Então, assim, obteremos uma assimetria de menos 0,236. Essa assimetria é uma assimetria negativa moderada.
Medidas estatísticas para dados agrupados. Iremos começar com dados agrupados sem intervalo de classe. Vamos ver as medidas de posição primeiro. Temos um exemplo. Aqui nós temos os elementos 2, 3, 4, tá? São dados amostrais. E aqui a frequência de ocorrência de cada um deles. Então, nós temos que o número 2 ocorre 5 vezes. O número 3 ocorre 10 vezes. E assim sucessivamente. Esta tabela, ela é uma tabela que representa dados agrupados sem intervalos de classe. Temos a frequência. Para o cálculo da média, temos a seguinte equação. Média, então, x barra, porque nós estamos trabalhando com dados amostrais, será o somatório dos elementos vezes a sua frequência, dividido pelo somatório da frequência. Vamos voltar lá para a tabela, onde podemos verificar que nós temos aqui no somatório das frequências 50 elementos. Temos aqui uma amostra grande. Para calcularmos a média, é necessário então construir mais uma coluna, que será uma coluna onde vamos multiplicar cada elemento por sua frequência. Então, nós temos 2 vezes 5, 10. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 5, 30. E para finalizar, 7 vezes 3, 21. Teremos que fazer o somatório desta coluna. Então, o somatório desta coluna será 211. Com o somatório da coluna do xi vezes o fi e o somatório da frequência, podemos calcular a média. Vamos colocar nossos dados na equação. Somatório do xi vezes fi, 211, dividido pelo somatório dos fi, 50. Média será 4,22. Então, esta é a equação que calcula a média para dados agrupados sem intervalos de classe. Vamos para a próxima medida de posição, que é a moda. Então, lembrando do conceito da moda, a moda é o valor que tem maior frequência. Então, nós vamos na coluna da frequência e vamos verificar qual é o maior valor na coluna da frequência. Então, aqui nós temos 15 elementos de valor 4. Então, o 4 aparece 15 vezes. A moda será o número 4, o valor que tem maior frequência. Então, nós temos aqui moda igual a 4. Faltou ainda calcular a mediana. Então, para calcular a mediana em dados agrupados, é necessário que
calculamos também uma coluna de frequência acumulada. Então, eu vou voltar à tabela para calcular uma coluna de frequência acumulada, cuja nomenclatura é F maiúsculo I. O primeiro elemento nós vamos repetir e depois nós vamos acumular. Então, 5 mais 10, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 12, 42. E 42 mais 5, 47. Para finalizar, 47 mais 3, 50. Então, aqui tem que fechar o mesmo número de elementos. Esta é a coluna de frequência acumulada. Agora, nós vamos calcular a posição da mediana. Posição da mediana. A posição da mediana é dado pelo número total de elementos, que aqui é 50, é igual ao somatório do FI, mais 1 dividido por 2. Temos 50 mais 1 dividido por 2, temos 51 dividido por 2, que vai dar 25,5. Então, esta é a posição da mediana. Por isso que nós temos que calcular a coluna de frequência acumulada, porque na coluna de frequência acumulada é que nós vamos localizar a posição da mediana. Então, voltando à tabela, vejamos, a mediana encontra-se na terceira linha, porque 25,5 está contido aqui dentro desses 30. Então, a mediana, neste caso, será o número 4. Mediana igual a 4. Assim, temos todas as medidas de posição calculadas. Veremos as medidas de dispersão, variância, desvio padrão, coeficiente de variação para dados agrupados sem intervalo de classe. Então, a primeira medida de dispersão é a variância. Aqui temos a equação da variância. Vamos necessitar do somatório do xi vezes o fi, já calculado anteriormente. E vamos precisar do somatório dos elementos elevados ao quadrado, então xi elevado ao quadrado, vezes a frequência. Para facilitar, então, vamos seguir a tabela e calcularemos uma coluna somente com os valores de xi ao quadrado. Após calcular essa coluna, nós vamos calcular a coluna dos elementos xi ao quadrado vezes a sua frequência. Então, primeiro, vamos elevar os elementos ao quadrado. Então, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25, 6 ao quadrado, 36 e 7 ao quadrado, 49. Esta coluna serve, então, para auxiliar o cálculo do xi ao quadrado vezes o fi. Então, agora nós vamos fazer a frequência vezes o xi ao quadrado. Então, 5 vezes 4,
20, a ordem dos elementos não altera o produto. 10 vezes 9, 90. 15 vezes 16, 240. 12 vezes 25, 300. 5 vezes 36, 180. Finalizando, 3 vezes 49, 147. Iremos precisar do somatório desta coluna. Então, a soma de todos os elementos vai ser 977. Então, esta coluna aqui é o somatório do xi ao quadrado vezes fi, este valor, 977. Então, agora vamos retornar com os valores para a equação. Lembrando que nós estamos usando S ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com dados amostrais. E estamos calculando estimativas. Então, estamos calculando a estimativa da variância. 1 sobre n, então, temos aqui o total de elementos, que é 50. Somatório do xi ao quadrado vezes fi, 977, menos o somatório do xi vezes fi, 211, elevado ao quadrado e dividido por 50. Lembrando que n é a mesma coisa que somatório dos fi. Vamos obter assim, resolvendo essa equação, o valor da variância, que será de 170, ou melhor, 1,73. Para o cálculo do desvio padrão, basta tirar a raiz da variância. Então, desvio padrão será a raiz de 1,73. 1,31. Vamos calcular a última medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. Então, para o cálculo do coeficiente de variação, é necessário termos o desvio padrão e a média. Então, nós temos como desvio padrão calculado 1,31. A média calculada para esse exemplo foi 4,22. Vamos multiplicar por 100 para termos o resultado em percentual. Teremos um coeficiente de variação de 31,18%. Uma dispersão alta. Veremos agora o cálculo para medidas de posição para dados agrupados com intervalos de classe, média e a mediana. No exemplo aqui, nós temos notas de alunos de uma determinada turma. Podemos verificar que neste intervalo existe 6 alunos que possuem notas de 0 a 2, não incluindo a nota 2, porque é aberto em 2. Na próxima classe, temos alunos
com notas de 2 a 4, então temos 12 alunos, não incluindo a nota 4, e assim por diante. Então, aqui nós temos uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Para o cálculo da média, iremos utilizar a equação que nós vemos utilizando também para dados sem intervalos de classe. Porém, como o meu xi, eu tenho dois valores, um intervalo, é necessário que eu calcule o ponto médio desse intervalo. Então, é a média do limite inferior mais o superior dividido por 2, uma média aritmética. Então, nós vamos calcular uma coluna, que é a coluna chamada de xi, que é o ponto médio. Então, 0 mais 2 dividido por 2, então aqui nós temos o ponto médio 1. 2 mais 4 divididos por 2, então nós temos 3. 4 mais 6, 10 divididos por 2, 5. 6 mais 8, 14 divididos por 2, 7. E 8 mais 10, 18 divididos por 2, 9. Então, esta coluna é a coluna do ponto médio da distribuição. Precisamos, para a média, uma coluna, o somatório de xi vezes fi. Então, vamos fazer uma coluna que será o ponto médio xi vezes a frequência simples de cada classe. Então, aqui nós temos 6 vezes 1, 6. 12 vezes 3, 36. 7 vezes 5, 35. 4 vezes 7, 28. E 2 vezes 9, 18. Vamos fazer o somatório desta coluna. 123. Então, este valor calculado é o somatório dos xi vezes fi. Vamos para a equação da média. Somatório do xi vezes fi, 123, dividido pelo somatório das frequências, 31. E assim, obtemos a média fazendo a divisão, e a média será 3,97. Continuando, vamos fazer agora o cálculo da mediana. Para o cálculo da mediana, é necessário calcular a coluna de frequência acumulada. F maiúsculo I, onde o primeiro elemento nós copiamos e depois acumulamos com o segundo, somamos com o segundo. Então, 6 mais 12, 18. 18 mais 7, 25. 25 mais 4, 29. E 29 mais 2, 31. Observando agora a equação da mediana. Então, esta é a equação para o cálculo da mediana para dados agrupados com intervalo de classe. Na equação temos LI-ME. Essa nomenclatura significa limite inferior da classe que contém a mediana. Então, é necessário que nós saibamos a classe onde se encontra a mediana.
P é a posição da mediana, definida pelo somatório do FI dividido por 2. F ante, ANT, frequência acumulada da classe anterior à mediana. FI, frequência simples da classe que contém a mediana. E H, amplitude do intervalo de classe. Vamos então descobrir aonde está a mediana, qual a posição da mediana, através desta equação. P, somatório de FI, 31, dividido por 2, nós temos 15,5. Este não é o valor da mediana, é a posição onde a mediana se encontra. Então, vamos voltar à tabela e observar a coluna de frequência acumulada. Então, podemos verificar que a mediana se encontra na segunda classe, 15,5 está contido na segunda classe. Então, esta é a classe que contém a mediana. Então, com base nesta informação, nós vamos montar a equação. Mediana. Primeiro, limite inferior da classe que contém a mediana. Dois, limite inferior da classe que contém a mediana. 2. Mais, abrimos colchete. P. P é a posição da mediana, que foi calculado logo acima. 15,5. Menos frequência acumulada anterior à classe que contém a mediana. Então, frequência acumulada anterior à classe que contém a mediana, se esta é a classe que contém a mediana e esta é a coluna da frequência acumulada, a frequência acumulada anterior é a frequência número 6. Então, 6. Aqui nós temos a frequência simples da classe que contém a mediana. Frequência simples, agora da classe que contém a mediana. 12. E para finalizar, a amplitude do intervalo de classe, que no nosso exemplo é 2. Basta vocês pegarem a primeira classe e diminuir o limite superior do limite inferior, que vocês vão ver que é 2. E se fizerem para as classes seguintes, também vocês vão verificar que o H é igual a 2. E assim completamos a equação que nos dá o valor da mediana. Resolvendo os cálculos, concluímos que a mediana equivale ou vale 3,58. Cálculo de medidas de dispersão para dados agrupados com intervalos de classe. Seguiremos o mesmo exemplo e vamos calcular primeiro a variância. Para o cálculo da variância, nós vamos precisar do somatório do xi ao quadrado vezes o fi e também do somatório do xi vezes fi. Este somatório já foi calculado porque nós usamos ele para o cálculo da média.
vamos fazer uma coluna que será de xi elevado ao quadrado e após uma coluna de xi elevado ao quadrado vezes fi, que é a frequência. Então, nós vamos pegar o ponto médio e elevar ao quadrado. 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, 7 ao quadrado, 49 e 9 ao quadrado, 81. Após feita essa coluna, iremos fazer a coluna do xi ao quadrado vezes o fi. Então, nós temos aqui fi vezes xi ao quadrado, 6. 12 vezes 9, 108. 7 vezes 25, 175. 4 vezes 49, 196. E por último, 2 vezes 81, 162. Vamos somar essa coluna, porque nós precisamos desse somatório para colocar na equação. Então, o somatório desta coluna, 647. Então, este valor aqui é o somatório do xi ao quadrado vezes fi. Este valor é o somatório do xi vezes fi, que já foi utilizado no cálculo da média. Vamos colocar aqui na equação, lembrando que nós estamos usando n e não n menos 1, porque a nossa amostra é de 31 elementos, maior que 30, então a amostra é grande. E usando S ao quadrado, porque nós estamos trabalhando com dados provenientes de uma população que é uma amostra. 1 sobre o número de elementos, 31. Somatório do xi ao quadrado vezes fi, 647. Menos o somatório do xi vezes o fi, que é 123, elevado ao quadrado, dividido por 31, número de elementos. Então, nós vamos obter a variância amostral, que é uma estimativa do valor da variância para uma população. Variância amostral, 5,12. A segunda medida de dispersão é o desvio padrão, que basta tirar a raiz da variância. Desvio padrão igual a 2,26. Para concluirmos as medidas de dispersão, vamos calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação será o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Coeficiente de variação, então, temos o desvio padrão calculado 2,26, dividido pela média 3,97, vezes 100, para obtermos o coeficiente de variação em porcentagem, teremos 56,92%. Com este valor de 56,92%,
verificamos que as notas apresentam uma alta dispersão.